Vou tentar agora. Vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui. Agora dá. Não, mas é porque ele demora dessa forma aqui. Eu vou mostrar por esse meio aqui. E eu acho que fica mais rápido e resolvido. Já está aparecendo aí para vocês. Me digam aí se vocês estão vendo ou não, tá bom? Sim, Emanuel. Beleza. Então pronto. Vou retirar aqui, né, um pouco da face. E aí vocês já veem, gente, aqui, ó. Né? Tá tranquilo aí, professor? Tranquilo. Então, vocês Pode falar. estão vendo aí o encéfalo humano completo, tá? Essas linhazinhas amarelas são nervos, é a representação de nervos, né? E tá aí também o globo ocular representado, tá? E aí vocês estão tendo uma visão anterolateral, né, do encéfalo humano, mostrando aí sucos e giros, né, pessoal? Sucos e giros. Aqui dá para ver bem direitinho dá para ver bem direitinho o sulco lateral, né? Tá? E aqui tudo é o lobo temporal, exatamente. Então, dá para... Aqui você tem o que eles estão vendo é a sua seta, não é? Isso. Pronto. Então, dá uma passeia aí pelo sulco lateral. Aqui, ó. Então, o sulco lateral aí, ó, pessoal, sendo evidenciado, tá? E abaixo dele está o lobo temporal, tá? No lobo temporal, fica bem evidente aí também dois sulcos paralelos, tá? O sulco temporal superior, que o professor Manuel está mostrando aí, e embaixo dele, mais ou menos paralelo, o sulco temporal inferior. Como são dois sulcos, então a gente observa três giros. O de cima é o giro temporal superior, tá aí, ó. O do meio, o giro temporal médio, e o de baixo, óbvio, o giro temporal inferior. O professor Manuel mostra aí o limite, a região que fica no limite entre o giro temporal superior e o giro supramarginal. Pronto, ó. Essa região que o professor Emanuel está delimitando aí com a setinha, pessoal, ela é também importantíssima. Na maioria de nós, ela fica também no hemisfério esquerdo. Chama-se área de Wernicke, tá? Corresponde aqui, a função dela específica é a compreensão da linguagem, tá? Então, quando uma pessoa está falando, como é o meu caso aqui, você está procurando compreender, né, o que a pessoa está falando. E também quando você está lendo alguma coisa. Então, essa área é o córtex da compreensão da linguagem, também chamado de área de Wernicke, tá? Se a pessoa tiver um AVC que afete toda essa região, ela vai ter o que nós chamamos de afasia de compreensão. Ela simplesmente não vai entender o que outra pessoa está falando e quando ela for ler alguma coisa, ela também não vai entender nada do que está escrito. Tá? Professor, Pois não? deixa eu só complementar, fazer uma analogia aqui bem, bem ao nosso padrão, né? O mestre Yoda, né, do Star Wars, é a figura que parece mais com a afasia de Wernicke, né? Que ele fala as coisas, né, a frase, sem colocar, né, as palavras de forma com sentido, né? É mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Essa Pronto. E aqui dá para ver, no final do sulco lateral, o giro supramarginal, que é um giro em forma de semicírculo, ó, que o professor Emanuel está mostrando aí. Ok? Perfeito, mestre. Vamos mostrar a fissura longitudinal. Vamos mostrar o encéfalo de cima para baixo. Olha aí, pessoal. Aí você está tendo uma visão posterior do encéfalo humano, né? No caso aí do teloencéfalo.
E você está vendo aí os dois hemisférios, direita e esquerda, ó, uma visão superior agora. E aí você tem aqui uma cavidade separando os dois hemisférios. É a fissura longitudinal, né, do encéfalo. Na realidade, lá para dentro, essa fissura deixa de existir porque tem um corpo caloso, que é aquele conjunto de ramificações de neurônios que vai unir o córtex do hemisfério direito com o córtex do hemisfério esquerdo. Lá dentro, lá no final dessa fissura longitudinal, você tem uma visão do corpo caloso. Exatamente. Ok? Certinho? Bom, vamos mostrar o suco central? Então, aí, olha, o professor Emanuel está mostrando aí o suco central, bem evidente. Portanto, se esse é o suco central, na frente dele tem um giro, que é o giro pré-central, contendo o córtex motor primário, e por trás dele, tá, tem o giro pós-central, contém o córtex somestésico, ou sensitivo somático primário. É só um lembrete, nesses dois giros, né, tanto no giro pré-central quanto no pós-central, existe toda a representação do corpo humano. Né? A gente chama de homúnculo. Então, cada parte do corpo é representada aí, tanto no giro pós-central quanto no pré-central. Então, tem um homúnculo motor no giro pré-central e um homúnculo sensitivo no giro pós-central. Nome homúnculo, né, professor? Ele se relaciona ao diminutivo de homem, né? O homúnculo Pequeno, né? seria um homenzinho, né? Isso. Aí esse Ok. homúnculo ele tem várias áreas, né? A área do pé, a área da face, né? A área da boca, do ouvido. Então, cada partezinho dessa aqui, você, por exemplo, levar uma lesão, se tiver uma lesão nesse lado aqui, bem aqui, aí você, lá na representação do homúnculo, né? Você estaria prejudicando os músculos, por exemplo, do pé. De que lado? Contralateral. Né? Então, se você teve uma lesãozinha bem aqui no lado esquerdo, você vai ter problemas na musculatura do pé direito, pela decussação, né? Tranquilo. Né? Professor, Pois não, Sara? homúnculo é tipo aquele que tem as mãozonas, os pezões e as Isso, esse? exatamente. Exatamente. É porque o Sara, As áreas mais a sensíveis, né? representação, isso, a representação, o tamanho da representação de cada parte do córtex cerebral depende da importância. Por exemplo, os músculos das mãos da gente, tá? Eles são músculos que fazem movimentos extremamente delicados, na verdade. Então, a área de representação cortical, né, no córtex cerebral tem que ser maior, já que são músculos em que os movimentos podem ser, né, extremamente finos, né, movimentos delicados. Mesma coisa acontece com a representação, por exemplo, da boca e principalmente dos lábios e dos lábios não, da língua, tá? Como a língua tem uma mobilidade muito grande, tá certo? Então ela tem uma enorme representação no córtex cerebral. Emanuel, eu queria mostrar para eles Então, a face inferior para mostrar com mais detalhamento. Eu não sei se tem aí não tem, viu, o professor? bulbo olfatório. Ah, o Não, bulbo mas não, olfatório tem, tá aqui, ó. Aqui ele, ó. é. Deixa eu ver se eu mostro É porque ele aqui. está deslocado da região aí. Tá. Deixa eu ver se eu mostro aqui melhor, tá, pessoal? Só um instante. Tudo bem. Só um minuto. Eu preciso girar a moça aqui. Peraí. Não sei se eu vou conseguir. Isso aí é coisa. Eu estava conseguindo nesse instante, né? Aí, infelizmente, a gente não consegue toda hora, viu, professor? Não, tudo bem. É isso mesmo. Mas deixa eu fixar aqui, tá?
Ele está um Isso. pouco deslocado, professor, mas ele fica mais ou menos nessa área aqui, né? Região É inferior isso. do lobo frontal, né? Dá para mostrar numa visão de baixo para cima? Pois é. Não, Nossa, não tem como, né? Tá certo, estou entendendo. Mas, enfim, aí, em verde, são as fibras do nervo olfatório, vindo lá das fossas nasais e subindo em direção ao bulbo olfatório. Exatamente isso. Tá? Aí do lado, pessoal, na realidade é o nervo óptico. Esse verde do lado é nervo óptico. Agora, essas formações aí, parecem os garranchos subindo, são nervo olfatório. E onde ele se insere é exatamente no bulbo olfatório. Ok? Aí do bulbo lá para trás vem o trato olfatório. Lá por trás. seria aqui, professor, atrás disso aqui. Isso, exatamente. Tá aqui. Precisamente. Não sei se eu tenho como mostrar aqui. Mas não vai Não, dar, não. Depois não, a não gente, tem problema. depois a gente vê. Tá certo? Mas ficou ótimo. Ficou ótimo. Pessoal, e o frontal? Lobo Vamos frontal. ver aí. Vamos lá. Então, no lobo frontal, lá por cima, só que está quebrado, É quebrado um pouco, né? Aqui. tem o sulco frontal superior, Isso. está um pouco quebrado, mas o sulco frontal inferior ele está contínuo. Isso, esse aqui. Ó, Exatamente. é o Aí aqui a gente vê exatamente aqui, né, o ramo anterior do sulco lateral e aqui o ramo ascendente. Ramo anterior. Eles estão vendo a minha seta? Eu acho que não, professor. Não, não é? Não. Então, tem aqui a área triangular que está bem evidente, exatamente. E esse pedacinho logo depois é a área opercular. Aí a área triangular, né? Isso. Aí logo depois. Opérculo, né? Pena aqui não dá para mostrar. É o Ok. TOT, né? Exatamente. E a área de brocal, né, professor? Isso, a área de Broca. Ou córtex, a expressão da linguagem, também chamado córtex da palavra falada. Isso. E não é a mesma coisa de Wernicke, né, professor? Exatamente. De Wernicke é para compreender a Isso. fala e a escrita. E essa área aí, que é de Broca, é para emitir a fala e a escrita. Principalmente a fala. É a mudez, né? É a região da mudez. Exatamente. Na realidade, a pessoa não fica completamente muda, mas o som fica. Não formam fonemas, ficam incompreensíveis. Sim. Perfeito. Isso, o professor está falando é em relação a lesões. A pessoa que tem uma lesão aqui, ó, ela vai perder um pouco da fala, tá certo? E se for aqui, ela perde a compreensão. É diferente, a fala tem tipos diferentes de fala. Outra coisa, Emanuel, só aproveitando o ensejo, é que é daí que vem o princípio do hemisfério dominante. Sim. Na maioria de nós, pessoal, o hemisfério dominante é o esquerdo. Isso. Aí você pergunta, e o que significa isso, hemisfério dominante? É que é exatamente no hemisfério esquerdo onde se localizam os centros da fala. Isso. Então, a área de Broca, né, expressão da linguagem, e a área de Wernicke, elas se localizam quase sempre no hemisfério esquerdo. Por isso que ele é chamado hemisfério dominante. Sim. Aí tem os sulcos, né, professor, também? O inferior e o médio, né? Eu tenho frontal superior e inferior. Isso. Com os giros frontal superior, frontal médio e frontal inferior. Isso. É... Tem também os giros retos, né, que seriam esses aqui, né, professor? Exatamente. Por baixo desse aqui, né, professor, também tem, por baixo daqui fica o suco do bulbo olfatório, né? Tem o suco olfatório. Isso. Só que aí não está muito perfeito, mas dá para ver, então, o giro reto.
E Tá? aí tem os giros orbitais, né? Que ficariam aqui mais Giros e sulcos orbitais, exatamente. Aqui, professor, eu tenho como tirar. Aqui, eu tenho como fazer isso aqui, tá bom, para o senhor? Só um instante. Deixa eu ver se eu consigo. Olha o que, é que eu tenho aqui, ó, professor. A visão medial. Pronto. É a face medial, beleza. Aí está sendo mostrado o corpo caloso, ó, pessoal. Isso que está em branco Tá aqui, é né? o, é Seria o bem corpo aqui. caloso. Isso. Tá? E esse giro, como que abraçando o corpo caloso, é o giro do símbolo. O giro do símbolo, a parte posterior dele, tá? Está relacionada com a memória, a formação de memória. E a parte anterior está relacionada com emoções, né? Produção e a expressão das emoções. Perfeito. Ok? Aí tem o suco, não é, professor? É o suco do símbolo, Tem o suco exatamente. caloso, né, professor, também aqui. O suco do corpo caloso é o que margeia o corpo caloso, exatamente. E o do símbolo é que fica paralelo a ele. Sim. Tá? E mais em cima, tem dois sulcos que aí estão quebrados, que delimitam o lóbulo paracentral. Esse aqui. Exatamente. O lóbulo paracentral, ele tem a continuação do giro pracentral na frente e do giro pós-central atrás. Lembrar Ok? que é um lóbulo, não é, professor? E não um É um giro. lóbulo. É um lobo pequeno, né? É um lobo Isso. Um lóbulo, pessoal, é quando ele é formado por 2 ou mais giros. Então, tem giro, tem lóbulo e tem lobo, né? Perfeito. Que é maior. Aqui, E professor. aí, aqui dá para ver o suco parieto occipital, bem evidente, né? Aqui mais atrás, não, é mais para trás. Esse aqui, né? Isso, parieto occipital. Pois não? Desculpa interromper, pode só lembrar de novo. Esse aqui é lóbulo? Você acabou de falar? Esse Não é aqui lobo. é lóbulo. Ai, Esse qual aqui, é ó. esse lóbulo? Paracentral. Central. Central. Certo. Obrigada. Ok. E o outro suco importante, Manuel, só para rever com eles, é o suco calcarino. É esse aqui, né, professor? É porque tá difícil aqui. Não está muito legal aí, não. É esse mais de baixo. É aquele. Deixa eu ver aqui. Vamos ver desse lado aqui se tá melhor. Estaria aqui, né? Exatamente. Aí é o suco calcarino. É totalmente dentro do lobo occipital. Por que ele é importante? Porque esse córtex que está em torno do suco calcarino é o córtex visual primário. Quer dizer, os impulsos que começam na retina do olho da gente, eles, para poder realmente formar imagem, para a gente tomar consciência do que está vendo, enfim, enxergar efetivamente, o impulso tem que chegar exatamente nessa região que o professor Emanuel está delimitando. Então, é o córtex visual primário. Ele permite enxergar as imagens. É mais ou Professor, menos assim. Oi. também tem a. Não, depois o senhor fala das áreas de Brodmann, mas só dizer o que é exatamente, né? Só para eles Pronto. entenderem. Nos livros, eu tinha até esse slide, eu tenho, eu não Sim. coloquei para não para Não, tentar tranquilo, tranquilo, resumir a aula. tranquilo. É só o conceito, né? Pronto, pessoal. O córtex cerebral ele tem áreas especializadas, como essas que a gente está citando, tá? Então ele tem uma área que é o córtex visual primário, em torno do sulco calcarino, tem aquela área que eu falei, que é o córtex do giro pré-central, que é o córtex motor primário, tem o giro pós-central, que contém o córtex somestésico ou motor somático primário, tem o córtex do uncus, que contém
o córtex olfatório ou olfativo primário. Na ínsula, na parte posterior da ínsula, tem o córtex gustativo primário e assim por diante. Então, enfim, existe em cada área, tem uma espécie de especialização, digamos assim, né, dentro do córtex cerebral. Agora, todas as áreas, claro, são intercomunicantes. E vários neurocientistas procuraram mapear o córtex cerebral humano, que, como eu falei para vocês, é a estrutura mais complexa, né, tanto anatômica quanto fisiologicamente falando, principalmente fisiologicamente falando, tá certo? E a divisão mais usada, tanto em pesquisa quanto na área clínica, foi a divisão proposta por um sujeito chamado Brodmann. São as áreas de Brodmann. Ele dividiu o córtex cerebral em 52 áreas, tá? Onde cada área ou com especialização, né, maior, tá certo? Então, por exemplo, o córtex, o córtex em torno do subcalcarino, por exemplo, aí dá para vê-lo por trás, ó, isso. O córtex em torno do subcalcarino é a área 17 de Brodmann. Então, é o córtex visual primário. Já as áreas no entorno da primária, as áreas 18 e 19, que é o resto do lobo occipital, são as áreas visuais secundárias, que são as áreas que vão interpretar aquilo que você está vendo. Certo? Então, tem uma área que faz você enxergar, certo? Que são as áreas 18 e 19 que estão por fora da área 17. É só para exemplificar, não é? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Gente, eu acho que a aula está bem completa. Quero parabenizar aí o professor Miguel, né, pelo desafio aceito e cumprido, viu, professor? Missão dada, missão cumprida. E aí a gente vai iniciar esse novo sistema, né? Já iniciou, né, na verdade, com o professor Miguel. E aí, pessoal, a gente vai ter ainda umas 3 ou 4 aulas sobre o sistema nervoso, tá certo? Para completar todo o sistema. Vocês hoje tiveram a oportunidade de observar, né, o teto, né? O teto do sistema nervoso, que é o telencéfalo, né? E nas próximas aulas, eu estou fazendo agora, viu, a novela, cenas do próximo capítulo, né? A gente vai descer isso aqui. Então, a gente vai trabalhar o diencéfalo, vamos trabalhar o tronco encefálico, o cerebelo, que é isso que vocês estão vendo aqui. Vamos trabalhar a medula e vamos trabalhar, pessoal, também todas as áreas que dão auxílio e dão suporte ao sistema nervoso, que é, por exemplo, os ventrículos, as meninges, a vascularização. Então, a gente vai trabalhar tudo isso aí, tá certo? O cérebro é o dominante, né, disso tudo, é o chefão, né? É o administrador completo, isso aí. Mas existem outras áreas, né, que também gerenciam localmente, né? A gente vai trabalhar isso, tá certo, pessoal? E queria agradecer ao professor Miguel mais uma vez, né? Isso não é novidade para mim, é uma excelente aula sempre, tá certo, pessoal? E a gente vai, professor, colocar algumas missões para as meninas e para os meninos, tá certo? Essas missões são algumas atividades que eles vão fazer. E eu tive hoje uma ideia. Eu gosto de ter ideia assim na hora, sabe? E pega todo mundo de surpresa. E seria o desenho das áreas de Brodmann, né? Com a denominação e a função, mais ou menos, para eles entenderem que a área de Brodmann, os lobos, não necessariamente são as funções do nosso cérebro. Eles estão mais relacionados à parte óssea, né? A parte para a gente aprender, né? Uma parte didática. Mas a parte funcional, a neurofuncional, gente, são as áreas de Brodmann.
esse belíssimo trabalho que esse cientista fez, que ajudou muito aí a neurociência, né? Essas áreas de Brodmann que permite, por exemplo, que a gente, quando tem um acidente em tal área, quando tenha por exemplo, um hematoma em tal área, a gente descubra qual o local que vai estar sentido, ou vice-versa. Então, são as áreas de Brodmann. Então, esse trabalho eu vou deixar lá. Eu talvez peça na forma de um desenho com rótulos, como eu fiz com as outras coisas, tá? Só que eu vou pedir que nos números vocês coloquem a função atrelada àquele número de Brodmann, tá certo? A gente vai trabalhar isso aí, pessoal. Eu vou até fazer assim, vamos começar a trabalhar em equipes, tá certo? A gente fez individual, agora a gente vai trabalhar em equipe. Eu queria que vocês fizessem equipes de 3 pessoas no máximo, tá certo? Para fazer esse trabalho aí, tá certo? Que pode ser feito ou pelo computador, ou pode ser feito também utilizando as suas habilidades artísticas manuais, né? Num desenho. Eu já vi gente que está desenhando, já vi gente que está pintando, imprimir pinta, tá certo? Então vamos fazer aí, vamos dividir em equipes de 3. Vocês decidem aí, eu vou deixar bem aberto. Quem quiser fazer só, pode fazer só, não tem problema. E aí eu vou deixar lá no Google Classroom para a gente analisar, tá certo? Ok, pessoal? Façam um capricho. Professor, Oi, Giovana. o senhor vai dar um tempo maior para fazer essa nova atividade? Vou, sim. Ela vai, Tá bom, obrigada. ela vai começar hoje, mas eu vou dar um tempo maior, tá certo? Vou jogar para uma semana depois do que eu joguei do fórum, tá certo? Certo, obrigada. Nada. E aí, pessoal, é isso. Professor Considerações? Manuel, Então, Tayane. deixa eu só recapitular. Vai ter essa atividade, né, do desenho em equipe, 3 pessoas. Aí Sim. a O que atividade do quiz, né? também vai ter mais, viu? Com o tempo vai ter mais. Tá Certo. certo? Aí vai Aí o depender da senhor aula. vai postar tudo no Classroom ou você vai postar no grupo do WhatsApp? Não. Tudo no Classroom. O WhatsApp eu só digo, gente, ó, tá lá. Tá bom. Outra coisa, a aula vai ficar sempre sendo de 8 às 11, né, basicamente? Tailane, a ideia é a gente reduzir, ir reduzindo com o tempo, tá certo? Eu Certo. acho que eu vou conversar com o professor Miguel para a gente ver como operacionaliza para Uhum. fazer isso com o mínimo de prejuízo possível no conteúdo na aprendizagem de vocês. A gente vai Certo. conversar. Claro que eu e o professor Miguel, né, como vários outros professores, estamos pegando isso pela primeira vez, né? Então, a gente pede um pouco aí de compreensão de vocês, mas a gente está trabalhando, a gente vai conversar essa semana para a gente fazer de uma maneira que dê certo, tá certo? Eu penso, gente, eu tenho uma estratégia, eu bolei ontem uma estratégia, eu vou até falar aqui com vocês. Eu estava pensando em fazer umas videoaulas, certo? Eu vou falar com o professor Miguel também, e aí eu vou ajudá-lo bastante nessa forma. A gente faz a videoaula e aí a videoaula feita a gente traz para o Meet só para tirar as dúvidas da videoaula, entendeu? Para que não fique comendo todo o horário. Eu vou pensar nessa forma aí, tá certo? Aí, claro, Professor, a videoaula vai ser assistida pela gente aqui, tanto pelos professores quanto por vocês. É só para a gente como é que se diz? Otimizar o tempo. Só isso. Pois não. professor, tem como, por exemplo, é só uma sugestão, tipo, porque a aula fica extensa, aí se pudesse dividir em duas, não seria uma opção? Pois é, porque na verdade já tem várias divisões. Mas o que é que a gente está fazendo? Com a videoaula, a gente vai deixar bem mais enxuto, entendeu? Todo o conteúdo, entendeu? Dá para fazer isso tranquilamente. E aí a gente vem assistir aqui e tira só dúvida, entendeu? A gente vai só, vocês vão ver que, por exemplo, uma aula que dura 1 hora, ela vai ser trabalhada, vai ser editada e aí vai coisa aí de uns 30, 40 minutos. Então a gente vai sempre trabalhando dessa forma aí
para que vocês não tenham prejuízo nessa questão do tempo, nessa questão das atividades e nem do aprendizado de vocês. Tá certo? Então, o meu pensamento seria esse. A gente vai fazer as videoaulas e aqui a gente vai assistir junto com vocês no horário da aula para vocês tirarem só as dúvidas. Vocês podem, claro, ter a aula até antes. Tá certo? A gente vai postar antes. Tá certo? E aí vocês podem ter assistido e vem para cá só para tirar dúvida. Não tem problema. Ou a gente pode também fazer uma estreia. A gente estreia aqui com vocês, nós e vocês, e aí fica tranquilo. Aí eu vou também dividir um pouco com o professor, tá certo? Com o tempo, o professor Miguel vai ter condição de ficar, né, sozinho com vocês e eu em outro momento, para a gente aqui fazer um revezamento. Tá certo, professor Miguel? Perfeito, eu estou achando a ideia fabulosa. Perfeito. Pronto, aí a videoaula, eu vou conversar direitinho com o senhor, a gente vai se ajudar, eu ajudo o senhor me ajuda, tá certo? Para que a gente deixe a coisa bem tranquila, para não gastar muito tempo deles, que às vezes o que acontece, professor? Às vezes sei lá, um detalhe técnico aqui, uma net que cai, e eles tendo esse vídeo e a gente passando com eles, acaba com esses problemas. E fica disponível o vídeo, entendeu? Perfeito. E sendo editado, a gente pode cortar algumas repetições, algumas coisas menos importantes. Exatamente. E com a cara da gente, que a gente vai fazer. Eu não queria colocar outra pessoa, viu? Só mais uma perguntinha. Aí, no caso, com essas modificações, o senhor vai acrescentar no cronograma quando enviar para a gente ter uma ideia de quando vai ser cada aula? Na verdade, é porque isso não está, como é que se diz? Isso não está previsto legalmente no cronograma. Mas eu posso fazer isso lá no Google Classroom, entendeu? No cronograma não há espaço para isso. Mas no Classroom tem. Aí eu posso fazer isso, certo? Aí o senhor vai enviar ainda, né? Aí eu vou trabalhar primeiro com o professor Miguel, para a gente decidir direitinho, e aí a gente diz, ó, gente, sempre nesses dias tais a gente vai enviar por exemplo, 2 dias antes, a gente envia já as aulas. Aí vocês assistem, a gente vem para cá, todo mundo para tirar dúvida. Pronto. Assiste um pouco, né, e tira dúvida. Sempre os momentos mais cruciais. Professor, Oi, Sara. desculpa estar interrompendo a finalização do senhor, é que eu só tenho uma dúvida sobre a aula mesmo. Uhum. Eu posso tirar? Com o professor Miguel? Pode ser. Uhum. Pode ser comigo também, se eu souber. Pronto. É que tem a região de Broca, né, que faz parte do lobo frontal. Aí ela vai ser aquela região da palavra falada em que a pessoa, se for atingida, a pessoa não vai conseguir formular a palavra, né? Aqui é ela. Pronto, tem o triângulo. Aí a região do Wernicke é que ela não vai compreender o que falam para ela ou o que ela lê. Né? Isso. Por exemplo, formular uma frase aqui. Eu sou professor de vocês. Professor eu, de vocês sou. Aí onde está a região do Wernicke? É aí acima do giro Aqui. lateral. Aqui. Isso, no sulco lateral. Sulco aqui, lateral. Isso, essa aqui. Aí também tem alguma relação com o giro pré-central, né? Com a parte motora. Ou eu estou confundindo alguma coisa? Não, Sara, é assim, você está certa. É porque nós temos uma área, o córtex tem esse detalhe aí, tem uma área de planejar e outra de executar. No caso da fala e da escrita, quem planeja é o giro de Broca, ou Broca, como queira. Ou a área também chamada de córtex da palavra falada. É a área de planejamento da fala. E a área de execução, aí sim, é o córtex motor primário, o córtex do pré-central. Então, quem planeja é o córtex de Broca e quem executa, tá, é o córtex do giro pré-central. Entendido? Entendi. Aí da compreensão é que é a região de Wernicke, né? É chamada de área de Wernicke, ou córtex da compreensão da linguagem. Da compreensão da linguagem. Pronto, obrigada.